Hoje nós vamos começar uma nova série. No mês de dezembro a gente vai estudar alguns textos selecionados que falam sobre a vinda do Senhor Jesus. Preparar o nosso coração para o fim do ano. E o nosso início hoje eu vou começar com o Salmo 132. Vocês já podem abrir, nós vamos ler alguns textos específicos. Enquanto vocês vão achando, eu vou fazer uma oração para a gente iniciar. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu lhe agradeço, Pai, por estarmos aqui. Eu peço, Senhor, abençoe as nossas vidas e que o Espírito Santo possa agir no nosso meio. Abençoa as nossas mentes, que nós possamos entender o texto que nós vamos ler. Nós possamos aprender mais um pouco de Ti. Abençoa as outras aulas, as outras igrejas, no nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Nós vamos ler o Salmo 132, vamos estudar ele, mas antes disso eu quero dar uma introdução, começa a primeira aula dessa série. A introdução vocês não precisam abrir, eu vou ler lá em João, capítulo 5, versículo 39. O Senhor Jesus está falando, tendo um embate aqui com os fariseus, como a gente bem conhece. Jesus cura um homem num sábado, Jesus depois ele tem aquela briga com os fariseus. E no final, lá no final do capítulo, no versículo 39, Jesus acusa eles dizendo assim: vocês estudam minuciosamente as Escrituras porque creem que elas lhes dão vida eterna. Mas as Escrituras apontam para mim. O Senhor Jesus está dizendo que todo o Velho Testamento aponta para Ele. Os assuntos que são tratados no Velho Testamento, todos os pedidos que eram feitos a Deus, os pedidos de salvamento, de livramento, Davi orando, Salomão orando, os profetas orando, aqueles que os profetas anunciavam, todos eles falavam do Senhor Jesus. Não tem outro assunto na Bíblia que não ele. É interessante porque os fariseus aqui, Jesus está falando, basicamente vocês entenderam errado as Escrituras. E o nosso objeto de estudo vai ser esse. Nós vamos estudar alguns textos, não tem textos certos ainda, nós estamos escolhendo, mas a gente vai ver um pouco de Isaías, talvez Jeremias, alguns salmos que falam do Senhor Jesus e da vinda dele. E por que isso é tão importante para a gente? O fato de Jesus ter vindo, ele não é só um acontecimento assim que várias histórias e no meio da história vem Jesus. Não é isso. Todo o Velho Testamento está centrado na vinda do Senhor Jesus. Não somente na vinda, mas na vinda, no trabalho dele, na morte e na ressurreição. Então hoje nós vamos estudar um pouco a primeira parte que fala sobre a vinda. Na Bíblia a gente vê que tem muitos eventos em que as pessoas pediam ajuda a Deus e Deus falava que algumas coisas iriam acontecer. E as pessoas buscavam isso, elas buscavam livramento, elas buscavam respostas e o Senhor dava as respostas. Mas só com a Bíblia completa agora que nós temos, a gente consegue entender como as coisas, o quadro inteiro, né? Então nós vamos ler aqui o Salmo 132, vamos começar a nossa jornada do mês. Eu vou ler inteiro o Salmo 132, a gente vai ver o que estava acontecendo aqui. Esse é um dos salmos que é salmo da peregrinação, o salmo da romagem. É um grupo de salmos que eram lidos quando as pessoas estavam indo para Jerusalém, para a adoração. Não sei se os irmãos conhecem, mas deve ter ouvido que existiam épocas de peregrinação para Jerusalém, para adoração no templo. Era uma vez por ano, todo mundo ia lá para Jerusalém para participar das festas. E esse aqui é um deles.
Esse é um salmo de peregrinação, ou salmo de romagem, como é dito em alguns lugares. Mas ele é um salmo especial porque é o salmo que Salomão escreveu a respeito da inauguração do templo. Quando o templo foi inaugurado, Salomão recitou essas passagens aqui. E isso foi registrado como um salmo. Ok? Nós vamos passear um pouco por Salmo 132, Crônicas e Reis, para a gente entender o que estava acontecendo. Vamos ler, vou ler inteiro, vou ler na NVT. Senhor, lembra-te de Davi e de tudo que ele sofreu. Ele fez uma promessa solene ao Senhor e jurou ao poderoso Jacó. Versículo 3. Não voltarei para casa, não descansarei em minha cama e não deixarei que os meus olhos durmam, nem fecharei as pálpebras para cochilar, enquanto não encontrar lugar para a habitação do Senhor, o santuário para o poderoso de Jacó. Ouvimos dizer que a arca estava em Efrata e encontramos nos campos de Jaar. Vamos ao santuário do Senhor, adoremos diante do seu trono. Levanta-te, Senhor, e entra no teu lugar de descanso, junto com a arca, símbolo do teu poder. Que os teus sacerdotes se vistam de justiça, que os teus fiéis cantem de alegria. Por causa do teu servo Davi, não rejeites aquele que ungiste. O Senhor fez um juramento solene a Davi e prometeu jamais voltar atrás, dizendo: colocarei em seu trono um dos seus descendentes, se os seus descendentes obedecerem aos termos da minha aliança e aos preceitos que eu lhes ensino, sua linhagem real continuará para todo sempre. Pois o Senhor escolheu Sião, desejou aparecer sua habitação. Este é o lugar do meu descanso para sempre, disse ele. Habitarei aqui, pois este é o lugar que desejei. Abençoarei esta cidade e a tornarei próspera. Saciarei seus pobres com alimento. Vestirei os seus sacerdotes com salvação, seus fiéis cantarão de alegria. Aqui aumentarei o poder de Davi. Meu ungido será a luz para o meu povo. Vestirei de vergonha os seus inimigos, mas ele usará uma coroa gloriosa. Então o que está acontecendo aqui? Salomão está cantando, está falando uma passagem, ele está citando alguns acontecimentos do passado e pedindo para Deus entrar no lugar de descanso dele. Ele está falando diante do povo. A gente vai ver isso, está lá em Crônicas, 2 Crônicas, capítulos 6 e 7. Mas isso era cantado recitado em outras passagens. O contexto aqui é que Deus chamou o povo dele do Egito para adorar a ele. E Deus estabeleceu, quando levou ele no deserto, Deus estabeleceu uma aliança com o povo. Nós já conhecemos isso. Deus falou: olha, eu vou tirar vocês do Egito. Vocês eram escravos no Egito. Eu vou tirar vocês de lá. Eu vou formar de vocês um povo. E nós vamos nos relacionar de acordo com algumas regras. As regras básicas eram os 10 mandamentos. E eu vou escrever os 10 mandamentos em um lugar, em tábuas, antigamente eram tábuas. E a gente vai se relacionar, nossa relação vai ser de acordo com a lei. Vocês fazem isso, eu faço aquilo. Vocês me seguem, vocês seguem os meus preceitos, eu abençoo vocês, eu protejo vocês. Se vocês pecarem, eu vou separar uma tribo inteira, os levitas, para oferecer sacrifícios, para a gente ficar bem, para vocês não serem punidos. Então, Deus estabelece as regras, estabelece os termos das regras, e estabelece como, se alguém quebrar as regras, tem o que deveria ser feito para as pessoas não serem punidas, por assim dizer. Então eu vou escrever isso em tábuas e eu vou morar no meio de vocês, simbolicamente, com a arca da aliança. Constrói uma arca, dentro da arca vocês colocam as tábuas da lei e a arca vai ficar numa tenda, num lugar de adoração, onde vai simbolizar a minha presença.
Eu vou morar no meio de vocês, eu vou ser o rei e o Deus de vocês. Nós vamos nos relacionar de acordo com essas regras. As regras vão estar dentro da arca e a arca vai ficar dentro de uma tenda. Quando vocês forem viajar para outros lugares, que eles eram peregrinos do deserto, a arca, a tenda, vocês levantam, desfaçam a tenda, levem a arca. Quando eu falar para vocês, é aqui, vocês param, armam a tenda, colocam a arca dentro e começa tudo de novo. O povo de Deus ele deixou de ser peregrino no deserto, como vocês sabem, e entrou em Canaã. Estabeleceu um rei, Saul primeiro e depois Davi. Só que nesse período, houve um período em que a arca foi perdida. O tempo passa, as pessoas acabaram adorando outros deuses, acabaram se misturando com outros povos. Os filhos de Deus acabavam casando com mulheres de outros povos e acabavam adorando outros deuses, e a arca se perdeu. O culto, todo o estabelecimento dessas regras acabou se perdendo. E a arca ela foi perdida. Ela foi para até lá no meio dos filisteus em algum momento. E Davi, em algum momento, falou: eu sou rei agora. Deus me deu tudo isso. Eu estou construindo um templo para mim. Eu preciso construir um templo para Deus. Porque não é justo que eu tenha uma casa, um palácio bonito, e Deus não tenha lugar para repousar. Então, Davi busca a arca que estava que em algum momento estava em Efrata. E ele trouxe a arca de lá, perdida, para Jerusalém. Então, no meio do caminho, vocês se lembram da história, Davi faz toda uma procissão para trazer a arca. Os bois que estavam trazendo a arca, os bois tropeçam, a arca vai cair. Uzá, ele vai tentar segurar a arca para não cair, e ele morre instantaneamente. Davi entende que assim, como é que eu vou levar a arca para a cidade? Deus é terrível, olha o que ele fez com Uzá. Davi ele fica bastante incomodado, ele fica indignado com esse acontecimento. E Deus lembra ele de tudo que ele já tinha dito. E Davi acaba deixando a arca num lugar específico, não traz para Jerusalém, e tem essa ideia: eu preciso construir um templo para Deus. Não é em qualquer lugar que eu tenho que deixar ele. E Davi tem essa ideia, e Deus fala: gostei da sua ideia, legal, mas não vai ser você que vai construir o templo para mim. Vai ser o seu filho. E Deus explica porque não era Davi, mas um filho dele. E Deus gosta tanto da ideia de Davi que fala: eu vou abençoar você e vou colocar um filho seu, nunca vai faltar um filho seu no trono. A sua linhagem vai durar para sempre. E nós estamos aqui então com essa passagem. Deus cumpre essa promessa com Salomão. Salomão constrói o templo. E Salomão agora aqui está terminando o que Davi queria fazer. Agora o templo está terminado. E agora a gente vai colocar a arca que estava por aí, que ninguém sabia onde estava. A gente vai colocar a arca no templo agora. Percebe como foi então, era um povo peregrino no deserto, andando com a arca. E depois agora é um povo estabelecido com um templo. E vai estabelecer o lugar de Deus. E esse é o momento que Salomão está dizendo para a inauguração do templo. Essa parte de Davi trazendo a arca está lá em 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 11. Eu vou ler aqui só para vocês entenderem o contexto. Primeira Crônicas, capítulo 13, versículo 8. Davi e todo Israel se alegravam diante de Deus com todas as suas forças, entoando cânticos e tocando todo tipo de instrumentos musicais.
liras, harpas, tamborins, símbolos e trombetas. Quando chegaram à eira de Nacon, os bois que puxavam a carroça tropeçaram, e Uzá estendeu a mão para segurar a arca. A ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e ele o matou por haver tocado na arca. E Uzá morreu ali mesmo na presença de Deus. Davi ficou indignado porque a ira do Senhor irrompeu contra Uzá e chamou aquele lugar de Perez Uzá, como é conhecido até hoje. Davi teve medo do Senhor e perguntou: como poderia levar a arca do Senhor? Assim, não transferiu a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-Edom, na cidade de Gate. Enquanto Davi não sabia o que fazer com a arca, ele deixou nessa cidade. E aí ele tem essa ideia, né? E a resposta de Deus está lá narrada em 2 Samuel capítulo 7, que eu vou ler agora. 2 Samuel capítulo 7, versículo 12. Ele diz assim: desde o 10: providenciarei uma terra para o meu povo Israel e os plantarei em um lugar seguro, onde jamais serão perturbados. Nações perversas não oprimirão como fizeram no passado, desde o tempo em que nomeei juízes para governar o meu povo Israel. Eu lhes darei descanso de todos os seus inimigos. Além disso, o Senhor declara que fará uma casa para você, dinastia real. Uma dinastia real. Pois, quando você morrer e for sepultado com seus antepassados, escolherei um dos seus filhos de sua própria descendência e estabelecerei seu reino. E ele construirá uma casa para o meu nome, e estabelecerei seu trono para sempre. Eu serei seu pai e ele será o meu filho. Se ele pecar e eu o corrigir, e disciplinarei com a vara e como qualquer outro pai faria. Contudo, não retirarei dele o meu favor como retirei de Saul, quando removi do seu caminho. Sua casa e seu reino continuarão para sempre diante de mim, e para sempre seu trono será estabelecido. Ou seja, Deus fez uma promessa a Davi. E nós temos essa promessa sendo cumprida aqui, com Salomão entregando o templo. E aqui tem partes onde Salomão fala para Deus e Deus responde. Salomão ele começa: lembra-te de Davi, Senhor. Lembra da promessa que Davi fez. Lembra de tudo que Davi passou, das guerras, a rejeição de Davi, as brigas dentro da família, tudo o que aconteceu com Davi. E ele queria construir uma casa para você. E ele diz assim, ele relembra aqui no versículo 2, né? Ele fez uma promessa solene ao Senhor. Jurou ao poderoso de Jacó: não voltarei para casa, não descansarei em minha cama, não deixarei que durmam os meus olhos, nem fecharei as pálpebras para cochilar, enquanto não encontrar um lugar de habitação para o Senhor. Aí ele conta que Davi fez isso geralmente enquanto a arca estava perdida. Por isso que ele diz aqui assim: ouvimos dizer que a arca estava em Efrata, e a encontramos no campo de Jaar. Versículo 7. Voltemos ao santuário do Senhor, adoremos diante dele, diante do seu trono. E aqui, então, Salomão está dizendo aqui: lembra-te do Senhor, da sua promessa. Lembra-te de Davi, tudo que ele passou. Lembra-te que ele queria fazer uma casa para você. E você prometeu para ele. Agora chegou esse momento de você assumir o seu lugar. Aqui no versículo 8, quando é narrado lá em Crônicas, a arca estava diante da porta do templo. E Salomão fala assim: levanta-te, Senhor, entra no teu lugar de descanso junto com a arca, símbolo do teu poder. Simbolicamente, como se Deus estivesse na arca e entrando dentro do templo para o lugar de descanso. E é interessante a gente parar para pensar aqui que por que Deus pediu para fazer um lugar para ele? Que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Lá em Atos 16, Paulo fala que o Senhor não precisa dessas coisas. O Senhor não tem fome quando a gente não oferece comida e não tem frio quando não tem abrigo para ele. Por que Deus escolheu então criar um templo e falou: é boa essa ideia, eu vou abençoar você, Davi. Deus escolhe simbolicamente um templo para ele ficar perto do povo.
quem vai se beneficiar o fato de Deus estar em um lugar, coloca aqui aspas, é o povo de Israel. É o próprio povo de Israel. Deus não precisa de um templo. Mas é o povo de Israel que precisa do templo e ter a presença de Deus por perto. Os sacrifícios não são para Deus. Obviamente os sacrifícios eram oferecidos para Deus. Mas Deus não precisa dos sacrifícios. Deus não tem necessidade de um templo, nem de um sacrifício, nem de levitas. Quem precisa dessas coisas é o povo de Israel. E Deus sabe disso. E Deus ele sempre foi prometendo, desde o Éden, Deus falando, a presença de Deus era constante no Éden, certo? Adão estava com Deus e Deus encontrava com Adão no final do dia. E eles foram expulsos. E desde então, Deus falando, eu vou abençoar vocês, eu vou morar no meio de vocês, eu vou até vocês, vocês serão meu Deus, e vocês serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Deus sempre foi falando essa promessa, porque existia antes uma relação próxima entre Deus e o homem. É por isso que Deus fala simbolicamente, eu vou morar num templo, num lugar no meio de vocês. É por isso que isso é tão importante. Esse é um marco que está acontecendo aqui, é um marco na história de Israel. E essa passagem ela é muito importante porque Deus está cumprindo uma promessa que Ele fez desde o Éden. E desde sempre, assim, que Deus vem fazendo essa promessa, muitas coisas aconteceram. Salomão começou a construir o templo, é narrado lá, a gente vai ler em 1 Reis capítulo 12, 500 anos depois do Êxodo. 500 anos. Por isso que isso aqui é tão importante para o povo de Israel. Ou seja, passaram-se 500 anos depois da saída do Egito. E agora, somente agora, Deus tem um templo e finalmente vai ter um descanso. Ou seja, aquele descanso que o povo tanto queria, que Deus prometeu, está acontecendo agora. Aconteceu com o início da construção do templo finalizado. Deus finaliza essa ideia de descanso. Em certo sentido, é agora que o êxodo está completo. É somente agora que o êxodo, eles saíram do meio eram escravos, formaram um povo, e agora o trono de Davi, do rei, junto com o trono de Deus, está no mesmo lugar, no meio do povo. E Deus está no meio deles. Simbolicamente falando, é agora que o êxodo está completo. O povo saiu do êxodo, o povo caminhou no deserto, o povo lutou um monte de guerra, o povo lutou contra si mesmo, o povo estabeleceu um rei. Agora o filho desse rei constrói o templo e finaliza essa ideia. É por isso que este salmo é tão importante. Mas não é só construir um templo. Salomão, olha o que ele diz aqui, versículo 9, que os teus sacerdotes se vistam de justiça, que os teus fiéis cantem de alegria. Por causa do teu servo Davi, não rejeites aquele que ungiste. O Senhor fez um juramento solene a Davi e prometeu jamais voltar atrás. Ele diz que colocarei em seu trono um dos seus descendentes, se os seus descendentes obedecerem aos termos da minha aliança e os preceitos que eu lhes ensino. Sua linhagem real continuará para sempre. Existia toda uma veste sacerdotal. Vocês se lembram que quando lá em Reis, quando foi construída a arca, Deus deu um monte de maneiras como tinham que construir o templo, como que os sacerdotes tinham que se vestir. E Salomão está dizendo aqui, Senhor, que os seus servos aqui não se vistam só com aquelas roupas especiais, que eles se vistam de justiça e de alegria, porque é isso que é importante para Deus. Primeiro que o templo sem Deus não tem sentido nenhum. Segundo, os fiéis vão ao templo para encontrar a Deus, porque sem Deus não tem sentido. E que eles vão, não por causa das vestes, eles estão lá no templo
vestidos bonitos com uma roupa especial ou de uma maneira, essa ou outra maneira, não, mas que o coração deles que eles estejam vestidos de justiça e alegria. Porque o principal de encontrar a Deus é isso. O ponto principal de ir ao templo é encontrar a Deus. Encontrar a Deus não de qualquer maneira. E não estamos falando de roupas aqui. Estamos falando de justiça e alegria, como é descrito aqui por Salomão. E aqui no versículo 13, Deus responde. Deus responde à oração de Salomão dizendo: pois o Senhor escolheu a Sião, desejou-a para a sua habitação. Versículo 14. Esse é o meu descanso para sempre, disse ele. Habitarei aqui, pois esse é o lugar que desejei. Abençoarei a cidade e a tornarei próspera. Saciarei seus pobres com alimento. Vestirei seus sacerdotes com salvação. Seus fiéis cantarão de alegria. Aqui aumentarei o poder de Davi. Meu ungido será luz para o meu povo. Vestirei de vergonha seus inimigos. Ele usará a sua coroa gloriosa. Aqui Deus responde a Salomão: eu vou fazer isso. Você pediu para eu fazer isso, eu vou fazer isso. Eu vou ficar com o povo. Eu vou vestir os sacerdotes com salvação. Eu vou cuidar dos pobres. Eu vou dar alegria ao meu povo. E Davi, o meu ungido, vai ser estabelecido. A dinastia dele vai continuar para sempre. Olha que interessante, então. Pode falar. Você vai falar no sacerdote, Salomão, para que eles vivessem com justiça e louvor. Isso, e alegria, específico. O que quer dizer a justiça? Alegria é o Senhor. Justiça é seguir a lei do Senhor, ser justo, de acordo com a lei. Isso vai ficar mais claro aqui. Olha quando Salomão inicia a construção do templo, lá em 1 Reis capítulo 12. A gente tem uma coisa boa e uma coisa ruim nesse texto, que é 1 Reis capítulo 12. Não, peraí. Não é esse. Desculpa, é 1 Reis capítulo 6. Primeira Reis capítulo 6. Olha o que eu tinha comentado aqui. Quando Salomão começa a construir o templo. No mês de Ziv, no segundo mês, durante o 4º ano do seu reinado, Salomão começou a construir o templo. Isso ocorreu 480 anos depois que o povo foi liberto da escravidão do Egito. Ele coloca 480 anos depois que o povo foi liberto da escravidão do Egito. Não é à toa que ele coloca... Esse aqui é um marco temporal. 480 anos é... Qual que é a primeira... Existem alguns marcos temporais na história do povo de Deus. O chamado de Abraão e a aliança, Deus estabelecendo a aliança. O povo sendo liberto do Egito é um marco temporal fortíssimo. Deus ele sempre fala: eu sou o seu Deus que te livrou da terra do Egito. Eu sou o seu Deus que te livrou da terra do Egito. Agora é outro marco temporal que está dizendo: 500 anos depois de você sair do Egito, agora vai construir o templo. É por isso que eu ressaltei que quando Salomão termina o templo, é como se o êxodo tivesse terminado. Finalmente, o povo vai ter descanso, vai ter um rei, e vai ter a presença de Deus num templo no meio deles. Sair para adorar. Não tinha um lugar. Então, isso é muito importante, esse início do templo e o final da construção do templo. E aqui a gente tem várias descrições aqui. Isso aqui não é... A gente acha que é chato ficar lendo essa descrição do templo, mas Deus está mostrando como Ele quer que as coisas sejam feitas. Com dedicação, com esforço, com esmero. Não é... Obviamente os arquitetos tinham descrições mais detalhadas. Eles não usaram isso aqui para construir o templo.
Mas isso foi colocado aqui só para mostrar para a gente que Deus ele estabeleceu certas regras, né, porque foi do agrado dele. Não era para fazer de qualquer jeito. Mas ele tem várias descrições aqui, a gente está lendo. E olha que interessante que acontece. Versículo 11. Está tendo toda uma descrição de como é um projeto aqui, como se fosse de um templo. Imagina, um projeto de uma casa. Está toda a descrição. Você vai pegar isso, tantos quilos de pedra, madeira, tal. Você vai construir assim, assim. No meio da descrição, aqui, tem um alerta. Olha que interessante. Versículo 11. Então essa mensagem do Senhor veio a Salomão. Quanto a esse templo que você está construindo, se seguir todos os meus decretos e estatutos e obedecer a todos os meus mandamentos, cumprirei a promessa que fiz a seu pai, Davi. Versículo 13. Habitarei no meio dos israelitas e jamais abandonarei o povo de Israel. 2 versículos dando esse alerta. E depois vem o versículo 14 e continua a declaração, como é construído o interior do templo, como é que vai fazer as coisas, o piso até o teto, o revestimento de madeira e assim por diante. É interessante, né, que no meio da lista de coisas que tinha que fazer, tem um alerta de Deus. Por que Deus fez isso? Por que vocês acham que Deus fez no meio da descrição? Imagina você é um arquiteto, recebe detalhadamente quanto de material você precisa construir e como você vai construir. Só que no meio da descrição tem um alerta que parece que não tem nada a ver com construção. Aqui mostra que Deus está preocupado, não é exatamente com o templo, mas com o coração de quem está construindo. Deus ele quer que a gente faça as coisas com dedicação, com esforço, nós sejamos comprometidos, mas ele está olhando para o coração. Tudo que a gente faz passa pelo coração. Deus ele quer um coração justo e reto e humilde diante de Deus. E aqui tem uma coisa muito boa. Para quem que Deus fala isso? Especificamente, Salomão. Ou seja, Salomão, ele é o rei diante de Deus, ele é o ungido do Senhor. Ou seja, e ele fala, Salomão, se você seguir os meus mandamentos, se você seguir os meus preceitos, eu vou abençoar e vou habitar no meio do povo. Ou seja, a habitação de Deus no meio do povo depende da fidelidade do ungido do Senhor. Depende de Salomão. O povo também tem que seguir, mas a presença de Deus no meio do povo depende do ungido do Senhor. As palavras elas foram dirigidas ao rei, não ao povo de Deus. O povo de Deus tinha que seguir, mas a presença de Deus depende do ungido do Senhor. Então, é uma boa notícia, vai construir o templo, só que tem um se aí, que é preocupante, porque depende de uma pessoa. A habitação de Deus com o povo, o bem-estar do povo depende da fidelidade de uma pessoa. A má notícia é que Salomão não deu conta disso. E fica pior ainda, né? Porque não tem mais Salomão. Salomão com toda a sua riqueza, toda a sua sabedoria, tudo, o cara não deu conta. E pior, não tem mais esse tempo. Mas vamos ler lá agora em Atos, capítulo 2, versículo 29. Tem uma saída. Olha como todas essas coisas acabam se encaixando. E lá em Atos, Pedro, por causa de uma revelação do Espírito Santo, ele encaixa todas essas coisas. E ele resolve esse problema que nós temos aqui. Atos capítulo 2, versículo 29. Ele diz assim: Irmãos, permitam-me dizer com toda a convicção que o patriarca Davi não estava se referindo a si mesmo,
pois ele morreu e foi sepultado. E seu túmulo ainda está aqui entre nós. Mas ele era profeta e sabia que Deus havia prometido, sob juramento, que um dos seus descendentes se sentaria em seu trono. Versículo 31. Davi estava olhando para o futuro e falando da ressurreição de Cristo, que não foi deixado entre os mortos, nem seu corpo apodreceu no túmulo. Aqui ele está citando várias partes dos Salmos também. Versículo 32. Foi esse Jesus que Deus ressuscitou, e todos nós somos testemunha disso. Ele foi exaltado ao lugar de honra à direita de Deus, e conforme havia prometido, o Pai lhe deu o Espírito Santo, que ele derramou sobre nós, como vocês estão vendo e ouvindo hoje. Pois Davi não subiu ao céu, no entanto disse. Davi não foi ao céu, mas ele disse que o Senhor disse ao meu Senhor. Isso aqui está em Salmos também, né? Salmos 110, ele diz assim, né? O Senhor disse ao meu Senhor: senta-te no seu lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe seus inimigos e os ponha debaixo dos seus pés. Portanto, saibam com toda certeza, todos em Israel, que esse Jesus a quem vocês crucificaram, Deus fez Senhor e Cristo. Essas palavras partiram o coração dos que ouviram, e eles perguntaram a Pedro o que a gente tem que fazer, e Pedro fala: tem que batizar vocês, né? Ou seja, temos um problema com Salomão quando Deus fala: olha, você está construindo o seu templo, mas o que eu quero mesmo é o seu coração. É isso que é importante para mim. E a gente tem um problema que Salomão não resolve isso. E Deus fala que assim: só vou morar no meio de vocês se o que me representa, no caso, o ungido do Senhor, for fiel a mim. A boa notícia é que o Senhor Jesus Cristo veio. É por isso que eu decidi começar essa série de Natal, que eu vou dizer assim, de dezembro, com esse salmo. Porque nós temos um problema aqui. Salomão falando do templo, Davi falando do templo, todo mundo ansiando por esse momento, mas esse momento não é cumprido aqui no Salmo 132. Porque Deus falou: eu só vou habitar no meio de vocês se o meu ungido for fiel a mim. E Salomão não dá conta. É por isso que quando o Senhor Jesus vem, ele fala que ele fala: eis alguém aqui maior do que Salomão. Porque tudo aquilo que todos ansiavam, tudo aquilo que Deus fala: eu só vou morar no meio de vocês se o meu ungido for fiel a mim. E ele veio. Ele cumpriu a lei de Deus em todas as suas ações, as suas palavras, nos seus pensamentos, de modo que nós temos a presença de Deus. A gente pode falar Emmanuel hoje, por causa do cumprimento que o Senhor Jesus fez, cumprindo a exigência que Deus fez a Salomão lá, que a gente viu em 1 Reis capítulo 6. E é melhor ainda, porque Deus ele fala que sempre ia ficar a linhagem de Davi no trono. E Pedro, como a gente leu aqui, ele fala: ele não assentou somente no trono de Davi, ele assentou no trono do universo. O Senhor Jesus, quando ele foi ressuscitado e foi aos céus, ele se assentou no trono. E ele, de maneira verdadeira, reina para todo sempre. É desta maneira que é cumprida a palavra de Deus, quando Deus fala: não vai faltar um rei da linhagem de Davi. Como a gente viu aqui Pedro descrevendo. E fica melhor porque o próprio Senhor Jesus Cristo, ele acaba falando lá em deixa eu ver aqui na minha colinha. E é interessante que a gente isso fica melhor porque Deus falou que nunca ele sempre ia morar
no meio do povo dele e que ele nunca ia nos abandonar, com uma condição: que o ungido dele fosse fiel a ele. E o Senhor Jesus vem e faz isso. E fica ainda melhor, porque ele diz lá em Mateus capítulo 28, versículo 20, ele diz que ele estará conosco até o fim dos séculos, de modo que essa garantia não depende da gente. Não depende do fato de a gente não seguir os 10 mandamentos. Eu tenho vários problemas aqui. Se fosse depender da gente, não daria certo, como não deu certo com Salomão. Essa garantia depende do Senhor Jesus, depende dele. E ele falou: eu estarei com vocês todos os momentos até o fim dos séculos. De modo que a gente não precisa ficar preocupado com a exigência de Deus. Em 1 Reis capítulo 6, eu só vou habitar no meio de vocês se o meu ungido for fiel a mim. Essa garantia é o Senhor Jesus que garantiu. De modo que a gente não precisa se preocupar com essas exigências. Nós somos abençoados. Nós temos essas promessas cumpridas com o Senhor Jesus. De modo que a gente tem algo ainda maior, porque o Evangelho oferece algo melhor ainda. O Evangelho diz que essa lei que Deus falou que a gente tinha que cumprir, Ele cumpriu para a gente, e o que a gente não conseguiu cumprir, Ele pagou pela gente na cruz. E o que a gente tem que fazer hoje é só aceitar o sacrifício dele, de modo a fazer parte, aí fica para um outro momento, mas a parte do templo. Esse templo não existe mais, de modo que a gente agora é o templo. A habitação de Deus não é mais no templo de pedra, é na igreja. Deus enchia a glória dele e enchia na tenda, lá no Êxodo, no deserto, depois no templo com Salomão, agora, e era um lugar fixo. A glória de Deus agora se espalha sobre toda a terra através da igreja. Isso é muito superior ao templo que nós estamos vendo aqui. Ou seja, o que Salomão achava que estava construindo um templo e achava que aquilo era o plano final de Deus, Deus tem algo muito melhor que Salomão nem imaginava, nem Davi imaginava isso. E hoje nós podemos, com a leitura aqui, lá em Atos, Pedro explicando o significado de tudo isso. Nós lemos aqui em Mateus 28 que Deus prometeu lá desde o Velho Testamento, Deus falando ali com Salomão em Salmos capítulo 132, Deus cumpre todas essas promessas de maneira muito melhor, num templo muito melhor, com o Senhor Jesus Cristo, com a vinda dele. É por isso que nós, apesar de nós não comemorarmos Natal, Deus não fala para a gente comemorar, mas nós podemos separar um tempo para refletir sobre essas coisas e ver como é importante a vinda do Senhor Jesus Cristo e como isso, desde sempre, todos estavam esperando. Davi esperou, Salomão esperando, os profetas esperando a vinda do Senhor Jesus Cristo, resolvendo esse problema. Deus só pode ser conosco por causa do Senhor Jesus Cristo. A gente só pode orar a Deus, falar da presença dele, falar do Espírito Santo por causa do cumprimento da promessa com o Senhor Jesus Cristo. Porque a exigência de Salomão, ela não mudou. Deus exigiu isso de Salomão e ela continua igual. É a mesma coisa, só que agora Jesus Cristo vem e cumpre todas essas regras, de modo que a gente não precisa se preocupar mais. Amém? Eu finalizo aqui. Algum ponto, irmãos, que alguém queria ressaltar? Pode contar. A promessa foi cumprida, não por causa do Salomão foi perfeito, que Deus falou que ele só ia talvez fosse perfeito, mas não foi para ele ter uma forma. É isso. Deus só falou: vou habitar no meio de vocês, mas vocês têm que cumprir a lei. Vocês têm. Tudo foi cumprido, mas assim,
por causa Não só, mas também. Deus resolveu tudo. Reconciliou o mundo com o universo com Ele mesmo e preparou uma maneira de a gente entrar na família dele, a presença dele. Tudo foi resolvido por isso, pela vinda do Senhor Jesus Cristo, pela obra, pela morte e pela ressurreição. Mas a exigência era esta: o meu representante na terra, o meu ungido, o Messias, precisa ser fiel a mim, para eu habitar no meio do povo de Israel. E Salomão não dá conta, Davi não dá conta, ninguém dá conta. Por isso que Pedro, em Atos 2, ele fala, é isso. E a exigência não mudou, só que a gente não precisa se preocupar em cumprir os 10 mandamentos. Porque ninguém garante a presença de Deus cumprindo os 10 mandamentos, porque ninguém consegue.